Olá! Agora nesse vídeo veremos o último bloco de capacitação, que é aprender a utilizar a parte de painéis e relatórios e poder construir os próprios indicadores. Bom, o Salesforce, permite que você construa painéis e relatórios a partir de qualquer objeto com seus campos e registros que estão disponíveis dentro do ambiente. Durante o projeto, já foi feita a ativação de uma série de painéis e relatórios que vieram do template original, da própria Sys4B. Então, só para a gente entender, eu, na tela de início, consigo visualizar quais são os painéis, clicando aqui em painéis. Ele vai mostrar aqui a lista dos últimos painéis que eu acessei, tá? Todos eles podem ser organizados em pastas, tá? Então posso visualizar todas as pastas criadas dentro do Salesforce. Então aqui, por exemplo, nós temos a pasta Template Sys4B, onde tem todos os painéis criados durante o projeto. Tem sortes painéis gerais, que é onde todos os usuários vão poder criar os painéis e compartilhar entre eles dentro das sortes. E tem dois outros painéis que vêm por padrão dentro do ambiente, que é um painel de vendas e marketing e outro de atendimento, tá? Que nós não vamos utilizar, porém são painéis que são criados automaticamente, estão aí disponíveis. Bom, dentro do painel da pasta Template Sys4B, a gente consegue visualizar três painéis existentes dentro dessa pasta. Na verdade, tem gestão de leads, atividade de sucesso, e tem um outro painel também criado aqui de gestão comercial, que vai estar disponível aqui para consulta de todos, ok? Bom, então vamos lá. A lista dos painéis disponíveis dentro do ambiente é a seguir, né? Tem painel do template aqui de Sys4B, gestão de leads, atividades e prioridades, gestão pipeline comercial e evolução de sucesso, ok? Tem outro painel de treinamento que foi usado aqui para a equipe SOTS. E os demais painéis que eu comentei, que já vem padrão da ferramenta, eventualmente pode ser consultado aí só para pegar algum modelo, algum exemplo, tá bom? Bom, então a parte de painéis está aqui, né? Então o painel que a gente pode consultar, por exemplo, de leads, eu tenho aqui, né, dentro desse painel uma série de indicadores. Então cada quadradinho desse, cada retângulo, né, você consegue colocar um indicador ou um gráfico, né? Você pode colocar até 20 indicadores no painel, ok? E cada um deles você pode configurar no tamanho que você desejar, perfeito? Um painel pode ser criado com filtros, como foi esse caso, e aí eu posso querer, por exemplo, visualizar informações somente de um período ou de todo o ciclo, tá? No caso aqui, está escolhendo qual a data de criação, então, independente do período, todos leads foram criados desde o ano passado até esse ano, então já foram criados 439 leads e convertidos 127, né? Então se eu escolher agora só esse trimestre, tá? E pedir para atualizar, ele eventualmente pode mudar a quantidade. Na verdade, né, como a ativação do ambiente começou em janeiro, então o número se mantém igual, tá? Eu posso me inscrever num painel, então isso significa que eu posso
agendar a execução e o envio desse painel por e-mail. Isso é um recurso muito útil. Então eu posso, por exemplo, programar esse painel para ser executado toda semana, na sexta-feira, por exemplo, às, por exemplo, 20 horas. Então, ao se encerrar a semana, eu posso soltar um e-mail, o próprio Salesforce faz isso de forma automática, desse painel com todos os parâmetros que estão nele definidos, tá? Então eu já salvei, então eu comecei a assinatura do painel. Então nessa próxima sexta-feira, às 8 horas da noite, tá? Eu vou receber um e-mail com os valores do painel atualizados para aquele momento, tá? Perfeito? Então isso é feito individualmente por usuário. Cada usuário que quiser acompanhar a evolução dos resultados daquele painel poderá fazer essa inscrição na assinatura, ok? Além disso, né, eu posso editar o painel e, de certa forma, alterar cada um dos componentes que estão aqui presentes, tá? Podendo modificar o conjunto de indicadores que eu quero que seja composto, tá? Eu não vou fazer nesse painel aqui que já está pronto, tá? Não vou mexer, deixar do jeito que está. Perfeito? Então, podemos voltar naquele painel que a gente separou aqui todos os painéis, o painel de exemplo para treinamento, tá? Então, esse é o painel que nós vamos usar aqui no vídeo para demonstrar como é que eu posso construir um painel. Então, a primeira coisa, o painel, ele precisa, vamos dizer, ter definido quais são os indicadores que eu vou colocar dentro do painel. Então, vamos imaginar que eu quero um painel de 3 indicadores. Quero saber quais são os leads novos gerados na semana. Por exemplo, aqui no meio, quantas oportunidades novas foram criadas e na direita, quantas cotações novas foram criadas também, tá? Então, eu venho e primeiro eu tenho que saber que para cada indicador eu tenho um relatório que vai subsidiar, vai ser utilizado como base para a seleção das informações para poder construir o gráfico com base nessa seleção, tá? Então, vamos, antes de criar então o painel, ter esses relatórios prontos para eu poder aí sim utilizar no painel. Então vamos lá. Primeiro relatório, eu comentei, é o relatório de leads criados na semana. Então, eventualmente, o que acontece? Um relatório pode ser que ele já exista. Então, ao invés de sair criando um relatório novo e criando relatórios à torta e à direita, é importante ver se algum desses relatórios não está disponível já no momento. Então, olha só, tem um aqui, por exemplo, na gestão de leads, que é um relatório de novos leads gerados na semana. Então, aqui eu consigo visualizar esse relatório e consigo entender se esse relatório é suficiente, se basta para mim, tá? Se é o que eu quero, se é o que eu preciso para poder utilizá-lo como indicador. Então, por exemplo, aqui eu tenho por semana, né, por data de criação, descrição de origem que são dois campos sumarizadores, e os campos do relatório são proprietário, nome, sobrenome, status, canal, data da última modificação, data da conversão, se foi convertido ou não, quanto tempo levou entre a sua criação e a conversão, e o nome do contato, uma vez criado,
tá? Quem era a pessoa, né, daquela empresa que foi criado aquele lead, tá? Então, esses são leads de teste, né, que a gente fez, por isso que ele está sem nome de contato. Então, vamos lá. Aqui, eu posso visualizar por a qualquer período, de qualquer semana, quais foram os registros, tá? E vamos dizer que esse relatório é mais ou menos o que eu preciso, então eu posso salvar como esse relatório, duplicando e criando com um novo nome, tá? E aí eu consigo utilizá-lo. Então eu vou usar esse aqui, o nome do relatório de relatório exercício leads, tá? Vou mover para uma pasta, tá? E deixar ela disponível na pasta de relatórios da SOTES, tá? Então, relatórios gerais, por exemplo, tá? Eventualmente, eu posso tornar esse relatório particular. Às vezes eu preciso de uma consulta pontual que só eu vou utilizar, eu não quero poluir os outros relatórios, outras pastas de relatório, é um relatório de uso de uma vez só, então eu posso salvá-lo como particular, tá? Ou tornar público, tá? E aí qualquer pessoa pode acessar numa pasta chamada relatórios públicos. Ainda não vai estar organizada dentro de uma pasta com nome específico, tá? Como é o caso aqui. Feito isso, então eu criei um relatório a partir do relatório anterior. Posso, nesse momento, então, alterar alguns parâmetros, tá? Ele só está carregando aqui na tela. Então, eu venho aqui e posso editar esse relatório. Então, nesse momento, o Salesforce vai abrir o gerador de relatórios, que é essa tela aqui, onde você tem, na esquerda, uma lista de todos os campos que estão disponíveis para aquele relatório, tá? Então, se há um relatório, por exemplo, aqui ó, de leads, né, que a gente escolheu, né, pelo tipo de relatório, eu sei qual que é o objeto que ele vai usar. Então, ele vai usar o objeto de leads. Porém, ele tem outros objetos associados. Por exemplo, que é o lead convertido, que pode ser tanto conta quanto oportunidade. Então, se eu abrir aqui, ou melhor, fechar cada uma da lista de campos, então a gente vê aqui, ó, tem vários campos de lead que eu posso utilizar e vários campos, seja de oportunidade, seja de contato, tá? Ou também de oportunidade, tanto campos personalizados quanto campos padrão. Isso permite que eu possa, por exemplo, rastrear a evolução do lead desde o momento que ele ainda era um lead somente, até o momento que ele é convertido e vira uma oportunidade, né? Então, e todo o processo de criação de oportunidades, uma vez criada por lead, eu vou ter todas elas aqui com histórico de origem, de onde que veio, qual foi o canal que gerou aquele negócio, tá? Então, por aqui a gente consegue ver, tá, os campos. Bom, aqui em cima eu tenho os filtros, tá? Ou seja, eu não vou querer, eventualmente, necessariamente, visualizar todos os registros. Eu posso criar critérios, tá, para filtrar e eu visualizar somente parte desses registros. Então, por exemplo, aqui eu tenho, além de todos os leads, eu posso ver somente os meus leads, aqueles que têm propriedade com o meu nome. Ou leads da minha equipe. Nós não temos isso na sorte porque não tem estrutura de equipe, são todas, ou é minha ou todos, né? Ou eventualmente pertencente ao usuário, fila também, não utilizamos fila. Então, por aqui eu consigo selecionar por propriedade. Além disso, eu posso criar filtro que seleciona por datas. Aí eu digo qual é o campo que eu quero que ele utilize,
tá? Pode ser data da criação, data da última atividade, data da conversão, tá? Então, no caso aqui está com a data de criação. E eu posso fazer um filtro com base em data e variável conforme a data de hoje. Então, o mesmo relatório que eu executar hoje, ele vai mostrar conteúdos diferentes em relação a um relatório que eu execute, por exemplo, semana que vem. Se eu pedir, por exemplo, aqui, o filtro esta semana, tá? Então, ele, por exemplo, aqui está pondo a data de início e fim, tá? Para essa semana. Isso porque eu estou rodando o relatório hoje. Então, hoje, essa semana, vai do dia 11 ao dia 17. Na segunda-feira que vem, eu não vou precisar alterar nada no relatório. Se eu executar esse mesmo relatório na semana que vem, na segunda-feira, ele já vai pegar o período de 18 do 2 até o dia 25. Tá? Então, isso é legal porque eu consigo, por exemplo, também me inscrever num relatório e poder receber uma cópia desse relatório por e-mail toda semana com os dados atualizados para aquela semana. Tá? Ou se eventualmente esse relatório está sendo utilizado em algum painel, eu poder receber esse painel com os dados atualizados daquela semana. Tá? Que é o que nós fizemos ali para poder, a cada semana, eu receber sexta-feira, 8 horas da noite, por exemplo, um painel atualizado com os dados da semana que ele se refere. Perfeito? Então, esses filtros aqui são bem interessantes, né? Permitem essa variabilidade de data, que eu posso fazer por semana, por mês, tá? Por 2 meses, mês atual anterior, mês passado, atual e seguinte, últimos 7 dias, quer dizer, aí você pode definir o critério que você desejar. Tá? Ok? Eu vou colocar aqui período integral. E aí, eu posso adicionar um outro critério, tá? E eu posso aqui escolher qual é o campo. Então, por exemplo, canal, tá? É igual a, eu posso dizer, opa, canal, escolho qual é o campo, igual a, e qual é o valor daquele item que eu posso consultar. Então, por exemplo, eu quero saber ao longo de todas as semanas, quantas indicações de BNI eu recebo por semana. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou criar esse relatório para visualizar quantos registros eu terei por semana. Tá? Então, se eu executar agora esse relatório, ele vai mostrar somente os registros, os leads criados com BNI, categorizado por semana. Então, na primeira semana, só teve um registro, na outra semana teve 3, nessa semana um só. Tá? E aí eu posso ter a descrição de origem, qual foi o canal, nome do contato, e eventualmente eu posso incluir aqui o nome da indicação. Então eu vou editar e vou criar aqui, trazer o novo campo, indicação, então canal indicação. Então eu arrasto para cá, tá vendo? Eu arrastei daqui para cá, ele pôs o verdinho e soltou. Aí eu executo de novo o relatório e ele mostra aqui, né, o canal indicação, tá vendo? Paris. Então só tivemos BNI de indicação do Paris. Tá? Atenção, quando eu estou aqui em modo de criação de relatório, essa visualização aqui é só para ter uma leve noção de como é que vai ficar o conteúdo do relatório. Tá? Somente na execução que ele processa os registros. Então isso aqui ó, é um número limitado de registros. Tá? Muita atenção, porque já vi gente querendo visualizar o relatório por aqui e os dados vão estar incompletos. Eu tenho aqui, na visualização, eu posso organizar o relatório tabular, como é uma tabela Excel, ou um resumo, poder agrupar por determinados campos, que foi o caso, tá? Onde eu agrupei por 2 campos, eu posso ter até 3.
Isso para poder criar subtotais, tá? Poder criar agrupamentos para pôr nos gráficos, né? Então, e eu tenho o relatório matriz, que é que nem a tabela dinâmica do Excel, tá? Que aí eu tenho 2 campos na esquerda por 2 campos nas colunas e aqui nas linhas, né? E com isso eu consigo ter uma visualização interessante das informações, tá? A gente só vai utilizar o resumo aqui. Bom, então por aqui conseguimos criar esse relatório, tá? E eu vou então salvar, perfeito? E fechar. Então já fiz meu primeiro relatório. Agora lembra, eu vou querer no meu painel um segundo relatório de oportunidades. Então, de novo, eu posso procurar aqui um relatório, né, em cima de todos os relatórios de oportunidades, para ver se tem algum que interessa, tá? Também posso procurar por aqui, tá? Então, oportunidade. Procurar oportunidade em relatórios. Ele vai mostrar todos os relatórios que eu tenha no nome do relatório, palavra oportunidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui novas oportunidades criadas por semana. Lembra daquele relatório? Então aqui eu já tenho um relatório que para mim atende, tem a data de criação e quem criou. Eu só vou querer agrupar aqui por proprietário, ele não está agrupando, está vendo aqui está cinza, aqui não está. Então eu vou editar esse relatório e não vou nem criar um outro, eu vou já utilizar o mesmo relatório, porque eu não estou alterando nenhum critério, seja de campos, seja de filtros ou de visualização. Eu só estou acrescentando, sem mudar a sequência aqui, o proprietário da oportunidade dentro do campo resumido, tá? E salve. Pronto, tá? Fechado? Fecho, fecho. Tá, já salvei e fechou. Então, já usei um relatório criado a partir de um modelo, com salvar como. Já alterei um relatório já existente, tá? Sem fazer grandes modificações. E eu vou criar agora um relatório do zero, tá? Isso também pode acontecer. Então, aí eu entro aqui nessa opção de criar novo relatório. E aí, ele me pede nessa tela a informação de qual objeto você quer criar o relatório, né? Então lembra lá, eu queria criar um terceiro indicador com base de quantas cotações novas eu fiz por semana. Então eu vou entrar aqui e cadê cotação? Não estou achando, então eu posso digitar aqui, cotação. Opa, olha lá, cotação. Então na verdade, cotação está vinculado à oportunidade. Então eu vou ter 2 tipos de relatório que eu posso fazer. De oportunidade com cotação e item das linhas de cotação, então eu vou poder ter produto, tá? E eventualmente aqui com documentos da cotação também, que não é muito utilizado. Então eu vou usar esse primeiro, tá? E crio esse relatório. Perfeito? Maravilha. Então, estamos criando um relatório do zero. Então você vê que não tem uma estrutura bem definida. Ele traz aqui por padrão um relatório no formato tabular. Eu vou mudar para resumo, né? Lembra que eu vou totalizar por semana, por data de criação. Então, eu vou procurar aqui todos os campos data, estão nesse quadradinho, campos valor ou campo alfanumérico, tá? Então, campo data. Então, vou ver a data de criação, tá aqui, ó. Eu arrasto para dentro do campo de sumarização, tá? E aqui ele vai mostrar por dia, tá? Todos os registros agrupados. Mas lembra, eu queria fazer por semana. Então eu clico aqui no triângulozinho e peço para agrupar por semana, tá? Pronto,
e aí ele já faz esse agrupamento, tá? Outra coisa importante aqui, dentro do nosso ambiente, a gente tem valor das oportunidades, que podem ser o valor mensal ou o valor de instalação, valor único, né? Então, esses outros campos de valor são campos padrão que eu não consigo omitir, tá? Eu vou tirar aqui, eu estou arrastando para fora, tá? Desconto, sincronizando, tem o item, tá? Produto, quantidade, número da linha do item, preço de lista, tá? E aí eu vou pegar aqui valor, tá? Ou melhor, vou pedir para ver todos os campos numéricos, valor, e aqui eu tenho, tá vendo? Valor mensal e valor único. Então eu clico nos dois com o Shift, clico no primeiro, no segundo fico apertando a tecla Shift, clico e arrasto, tá? Para depois da quantidade. Perfeito? Então olha só, ele já separou o que é valor mensal do que é valor único, tá? Se eu quiser totalizar esse campo, eu clico aqui e peço para resumir o campo, valor total, soma, aplicar. Então, para cada item, ele vai totalizar quanto que eu estou gerando de receita por dia, de cotação, na verdade, né? E o valor único também, poder resumir pelo valor total. Muito bem. Então, já acertei os campos, já acertei as tabulações aqui também, tá? E agora eu vou acertar os filtros. Então, eu vou ver todas as oportunidades de qualquer status, aberto, fechado ou ganho, tá? De todas as probabilidades, tá? Eu poderia fazer um filtro de qual é o ponto do funil que ele está disponível, tá? Eu vou pegar pelo campo de fechamento? Não, na verdade eu vou pelo campo da data de criação, tá? Eu vou querer ver todas, tá? Independente do período por semana, quanto que eu estou gerando de receita, tá? Em termos de cotação e quantas cotações eu estou gerando, tá? Então eu salvo e aqui eu tenho um relatório de cotações com seus itens por semana, tá? E vou salvar dentro da pastinha aqui, relatórios gerais, sortes. Muito bem, né? E agora eu vou e executo esse relatório. Olha só que legal. Então ele mostrou aqui, tem 196 registros, valor mensal e valor único, né? Só que olha só, ele está, na verdade, não mostrando por cotação, ele está mostrando por item, tá? Então, para cada cotação, ele tem vários itens, né? Então, nós precisamos agrupar isso aqui por item da cotação. Então, eu vou editar e vou pedir por nome da cotação, né? Nome da cotação. Então, vou pedir para subagrupar por nome, né? Para poder ficar visível. Então, salvo de novo e executo o relatório. Pronto. Agora sim. Então, eu consigo ver por item, por cotação, tá? Então, a cotação Sincorp 10 mega, está em análise, tal. Quantidade, valor mensal, valor da soma, preço de lista, tá? E o produto também, tá? Sincorp, comércio e assim por diante, tá? Então, com isso, eu consigo ter um relatório de todos os itens das cotações.
E por aqui, eventualmente, eu poderia fazer uma somatória por família de produto, né? Então, vamos alterar também. Eu vou querer ver por família. Vamos ver se tem. Não. No produto. 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 Item de cotação. Vamos ver aqui. Então, no item de cotação, eu tenho o nome do produto, código, número. Ah, eu não tenho família aqui. Então, depois nós vamos criar esse campo dentro do relatório para poder incluir, tá? Perfeito? No item da linha de cotação, tá? Então, vamos fazer isso? Então, eu salvo esse relatório e fecho, tá? Bom, para eu criar um campo no item de cotação, eu venho aqui em configuração e vou lá no item de cotação e faço a criação do campo. Então, ele está carregando a tela aqui. Então, eu vou entrar no gerenciador de objetos, item de cotação. Olha lá. Item da linha de cotação. Então, eu vou criar um novo campo. Fórmula. Para eu poder buscar a família. Então, clico aqui em fórmula. Lembra? Avanço. E aí eu coloco lá família. Nome do campo. Família. Tá? Esse é um campo texto. Perfeito? Mas poderia ser um campo calculado. E aqui eu venho e coloco a fórmula. Então, eu vou procurar, eu vou inserir o campo. Então, do item de linha de cotação, eu vou procurar qual que é o produto. Está vendo aqui o produto? E ao localizar o produto que está naquele item, eu vou trazer a família de produto. Olha só, tá? Então, insiro, posso verificar se está direitinho a fórmula. Eu posso pôr aqui soma, campos, lógica booleana, AND, mais. No caso aqui, funções, né? E no caso aqui ele reclamou, ó, o campo family é um campo de lista de opções, tá? E o campo que eu criei, família, dentro do item de cotação, é um campo texto. Então eu tenho que converter. Então, qual é a fórmula, a função que converte campo texto? Então, posso procurar aqui, ó, fórmulas de função texto, e aí eu tenho uma função que converte. Então, text value, então vou pegar o valor aqui, Ctrl X e Ctrl V. E verifico de novo. Tá certinho? Opa, agora foi. Tá? Então, eu estou agora com o campo convertendo. Tá? Então, vou lá, avanço. Esse campo vai ficar visível? Sim, vai ficar visível. E como é um campo calculado, ele é somente leitura. Avanço de novo. Vai estar dentro do layout? Não, eu não vou pôr no layout da tela. Eu só vou usar em relatórios. Eu não preciso acrescentar no layout. É um campo que eu estou criando somente para usar em relatório. E aí eu vou lá e salvo. Perfeito? Pronto. Então, a partir desse momento, aquele relatório, eu vou poder incluir o campo de família. Então, eu volto lá para relatório, cotações com seus itens, relatório recente, e venho aqui, edito o relatório.
E, por exemplo, agora eu vou poder procurar aqui campo família. Olha só. Ahá! Lá está, tá? Então eu posso, por exemplo, aqui colocar entre a data de criação e o nome da cotação, campo família, tá? E aí talvez não faça sentido ter por nome, né? Eu vou colocar o nome aqui, depois de produto. E eu posso, dentro da família, pedir para classificar em ordem de produto, em ordem crescente, tá? Por quê? Nós vamos visualizar agora e entender o porquê. Então eu salvo e executo. Então olha só, criei um relatório que está por semana dizendo quantas cotações eu fiz para dados dedicado, quantos para voz e serviços, tá? Ó, esse aqui teve nessa semana, esses, por exemplo, aqui não tem família, né? Nem cotação, deve ser teste. E tem esse aqui, dados, por exemplo, dedicado, nessa outra semana, que tem por produto, por exemplo, link de dados dedicado, instalação, 5, 6 registros, tá? 100 mega, 20 mega, 20 mega, 30 mega. Então, por aqui eu consigo visualizar por semana, por exemplo, o que eu tenho de valor mensal, é o valor único, tá? Então, é uma forma interessante de visualizar a informação. Eu posso pedir para sumarizar, sem me mostrar os detalhes, só o subtotal e total, tá? E a quantidade de registros, tá? Eu cliquei aqui na engrenagem, então ele mostra por semana, olha só, tive 20 cotações de dados dedicado, 5 de voz, 27 itens cotados, tá? Não cotações, são itens cotados. Então nós estamos vendo itens de cotação. Então vamos até alterar o nome do relatório para chamar de item de cotação. Então eu venho aqui, editar, propriedade do relatório e mudo lá para itens de cotação por semana, tá? Pronto, feito, tá? Então já tenho aqui o meu relatório. E com isso eu posso, por exemplo, fazer por valor uma ideia de quanto que eu estou gerando de cotação a cada semana por tipo de família, né? Então eu posso visualizar isso no gráfico, tá? Uma visualização rápida, você vê que aqui eu tenho por valor, né? Voz e dados, tá? Então dados é bem mais significativo. E dados não dedicado, geralmente é dedicado, que é o que está sendo cotado por valor. Então olha só que informação interessante, tá? A cada semana, como é que está essa evolução. Perfeito? Então, vamos encerrar aqui e vamos para o painel e criar aqueles 3 relatórios. Então, eu clico lá em painéis, procurar aquele exemplo para treinamento, e aí eu venho aqui e crio o relatório de o painel com os 3 indicadores. Então, eu edito e vou trazer, então, 3 componentes. Então, o primeiro componente, clico aqui no mais, e aquele, ó, ele já traz na sequência os últimos relatórios acessados.
Então, lembra que a gente criou? Então, relatório de leads, eu vou selecionar, tá? Então, uma vez trazendo o relatório, eu posso visualizar por semana. Então, eu quero visualizar, pode ser em linha, em barra especial, que é com várias camadas, ou coluna com várias camadas, linha, tá? Vamos fazer em linha? Acho que é interessante. Pode ser em pizza, ou número, o que a gente chama aqui de velocímetro, tá? Pode ser em funil, pode ser em pontos, cruzando x, y. Isso é interessante usar, né, aquele relatório matriz. Posso cruzar duas variáveis. E tabela, tá? Eu posso usar também dentro tabela única, simples, ou multicampo. E aqui eu posso escolher quais são os campos que eu quero que sejam incluídos, tá? Então, os vários tipos de gráfico. Então, vou escolher linha, tá? E eu vou mostrar quantos leads foram criados por semana. Não vou pôr a descrição de origem, tá? E vou só dizer quanto que tem por valor decrescente? Não, por rótulo. Né? Tem que ser a sequência das datas. Tá? De novo, aqui é só um pré-visualizador do relatório, do gráfico. Tá? Número máximo de informações visualizadas, 100. Título do relatório. Então, aqui eu vou dizer geração semanal de leads. Tá? Né? Quantidade de interessados. E no rodapé, eu posso colocar aqui qualquer origem barra canal. Pronto. Posso mudar o padrão visual, tá? Prefiro esse branco mais leve. E pronto, tá ali, ó. Primeiro gráfico, primeiro componente que a gente colocou no painel. Vamos fazer o segundo? Então clico de novo, mais um componente. Agora eu vou trazer o que? As oportunidades, lembra? Então clico o relatório, seleciono. E agora vocês entendem por que eu tenho que primeiro criar o relatório para depois criar o painel. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso saber o que eu quero colocar no painel, para eu poder criar o relatório de acordo com aquilo que eu vou colocar. Tá? Então, seleciono. E aí, aqui a gente tem, então, por pessoa, o que se criou de oportunidade por semana. Olha que interessante. Esse é um gráfico bacana, né? Por data de criação, por semana e quem é que criou. Então a gente vai poder e mostrar os valores. Valor que valor? Valor, rótulo, crescente. E esse valor é a quantidade de registros? Porque é o que eu tenho lá no relatório. Poderia ter valor de mensalidade, valor da parcela única, enfim. Então eu vou usar número de registros. Tá? E por rótulo crescente. Tá bom? E aqui o representante de vendas, tá? E salvo. Pronto. Então ele criou aqui embaixo, eu posso arrastar agora aqui para cima, ao lado, tá? E eu tenho então já um novo relatório aqui. Aí eu posso deixar ele esticado, tá? Ou eventualmente eu pôr a legenda em outro lugar, tá? Vou esticar um pouco mais. Vamos pôr a legenda embaixo. Então, a legenda aqui. Em vez da direita, eu vou colocar inferior. Pronto.
fica mais visual, né? Então, por semana, quem é a pessoa, e eu posso, inclusive, deixar ele maior aqui, ó. Tá? Então, eu acomodo no tamanho que eu quiser, tá? E aí tem o último gráfico, né, que eu vou colocar aqui à direita, que é de itens de cotação. Então, adiciono o componente, itens de cotação por semana. E eu vou querer agora um gráfico de barra, só que um barra sobreposta, tá? Por tipo de família, por família. Então, por data de criação, né, por semana, soma de valor mensal, tá? O valor das mensalidades por família. Olha que interessante. E eu tenho por rótulo, que é por data, né? Vou fazer para cada data. Então eu vou só colocar o título aqui, valor das mensalidades, valor total das mensalidades, tá? Então, só, e aqui eu posso ver que foram todas cotações, ganhas ou não. Olha só, ele já pôs aqui. Eventualmente eu posso colocar esse mais para a direita, né? E posso aumentar esse aqui e esse também. Tá? Pronto, olha só. Tá? Tá tudo azul aqui porque a maior parte dos dados, né, eles são de família dados dedicados. Ok? A gente pode pôr essa legenda embaixo também, acho que fica melhor. A gente ganha espaço. Pronto. Olha lá, fica bem melhor. Então tem um pouquinho aqui, se eu andar com o mouse ele vai sinalizando. Ok? E eu vou, de repente, deixar isso também do mesmo tamanho. Pronto, muito bem. Então, feito isso, a gente salva e conclui o painel. Pronto, criamos o primeiro painel. Posso atualizar os dados, né? E ele vai lá e processa e atualiza para aquele momento. E cá estamos, o nosso painel, primeiro painel que a gente faz e que vocês aprenderam a fazer e alterar. Perfeito? Então, boa sorte, sucesso para vocês nos seus painéis e relatórios, gerenciando os seus indicadores. Um abraço. Tchau.